Então está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento Responde. Hoje a gente vai falar sobre LGPD e conosco está a linha de produtos Fluig. O evento, não sei se vocês já participaram de algum, mas ele é dividido em duas etapas. Primeira etapa, a gente vai falar sobre o conceito geral da obrigação, o que é LGPD, quem está obrigado, para que ela serve, quais são as possíveis sanções e assim por diante. É mais um overview para todo mundo ficar dentro da mesma página. E na segunda etapa, nós vamos mostrar como é que as soluções do Fluig se prepararam para atender a LGPD. Então, as principais criações, as principais características, as novas informações, mais ou menos nessa linha. Eu sou a Luciana Freitas, trabalho na consultoria de segmentos, vou fazer a parte conceitual com vocês, e aí na sequência a gente chama a linha de produtos Fluig. Antes da gente começar, vou passar só alguns recadinhos. Esse evento é gravado, então caso vocês queiram depois assistir novamente, ele ficará disponível lá no Espaço Legislação. Na documentação que está compartilhada com vocês aqui na ferramenta, tem o link do Espaço Legislação. Então, tanto esta apresentação quanto a apresentação do produto já estão na ferramenta, vocês podem baixar, podem fazer o download a partir de agora. Essa gravação deve estar disponível até no máximo amanhã, então aí vocês já podem assistir ou podem repassar para dentro das suas empresas, não tem nenhum problema. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para questionar através do chat. A gente não abre os microfones só para poder manter a dinâmica do evento, mas o chat está disponível, então fiquem à vontade para compartilhar as suas dúvidas, sejam elas de produto ou de conceito, e aí conforme for rolando o evento, a gente vai esclarecendo essas questões no próprio chat. Se sobrar um tempinho no final, a gente lê as perguntas que são mais relevantes e que podem ser a dúvida de várias pessoas, e aí também vai ficar gravado aqui no vídeo da apresentação. Bom, vocês me ouvem bem? Conseguem visualizar a minha tela? Excelente. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a evolução da LGPD. Lá no ano de 2010, nós tivemos a primeira referência no que tange à Lei Geral de Proteção de Dados da Pessoa Física. Foi uma consulta pública do Ministério da Justiça, iniciada em dezembro de 2010, sobre o tratamento de dados pessoais na internet das pessoas físicas. Em 2012, nós tivemos a publicação de um projeto de lei, que era o 4.060, que também dispunha sobre o tratamento desses dados pessoais, entre outras providências. Lá em 2013, nós tivemos a publicação de um projeto de lei 330, que foi levado até o Senado justamente para fazer uma regulamentação do tratamento de dados pessoais. Em 2014, nós tivemos a sanção do Marco Civil da Internet, que é a lei que regulamenta o funcionamento e todas as disposições da internet no país. Em 2018, através da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, da União Europeia, nós tivemos aí uma ampla divulgação do que deveria ser tratado, de quais dados das pessoas, dos titulares, de pessoas que eram europeus, os países deveriam observar e deveriam tratar de alguma forma. A Europa queria proteger os seus cidadãos, ela queria que esses dados não fossem utilizados de forma incorreta ou de forma ilícita na internet. E aí, também em 2018, nós tivemos
convertida em lei, a MP 869, que criou o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e também criou a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na verdade, ela criou em lei, mas essa lei, a ANPD, não entrou em vigor porque não havia sido criado ainda as pessoas que constituiriam essa agência, esse órgão. Com a grande divulgação da GDPR europeia, nós tivemos pelo mundo vários países que foram se adequando e foram dando continuidade dentro das suas localidades em legislações ou em atos que regulamentariam a utilização da internet e a divulgação, a propagação dos dados das pessoas físicas. Então, tivemos países que já estavam adequados, né, fortemente adequados, ou que estavam aqui na América, né, como os Estados Unidos, que estavam parcialmente adequados, mas que também criaram normas para a proteção dos dados, e países como o Brasil, que estão ainda em processo de criação, de regulamentação dessa proteção. O que vem a ser exatamente a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem o objetivo de regulamentar, de proteger os dados pessoais das pessoas físicas em plataformas, seja ela de empresas públicas, seja ela de empresas privadas, e onde mais esses dados, essas informações possam ser utilizadas. A ideia aqui é que o direito fundamental da pessoa seja garantido através dos princípios da proteção da liberdade e da intimidade das pessoas, que é um direito fundamental e está lá na nossa Constituição Federal. Então, tudo que a gente diz de dados pessoais ou dados sensíveis, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, é o que a LGPD deve tratar, né? Levando em consideração os direitos fundamentais relacionados aos princípios da proteção da liberdade e da intimidade das pessoas. O que exatamente a LGPD vai tratar? Ela vai tratar primeiramente os dados pessoais, que são aquelas que eu torno uma pessoa identificável ou que eu consiga identificá-la. Os dados pessoais, a gente entende que sejam aqueles que estão relacionados à imagem, aos documentos das pessoas, como CPF, identificadores eletrônicos, endereços de IP, a localização da pessoa, o estado civil, os dados bancários. Esses são dados pessoais que tornam a pessoa identificável. Eu consigo relacionar e consigo descobrir quem é o titular desse dado através dessas informações. Um outro tratamento que a LGPD precisa fazer é com relação aos dados das pessoas sensíveis, né? Então, o que são dados sensíveis? São aqueles dados que permitem que eu encontre uma pessoa através dos grupos que ela participe, que através desses grupos eu consiga ter um tratamento diferenciado para aquela pessoa. Então, os dados sensíveis estão ligados à origem racial, à convicção religiosa, filiação de sindicato, partido político, grupos de filosofia, né, relacionados à saúde ou à vida sexual da pessoa. Todas essas informações deixam essas pessoas vulneráveis. Elas podem sofrer algum tipo de abuso ou preconceitos relacionados aos grupos do qual elas participam. Então, esses dados também têm previsão de tratamento na LGPD. Sim, a LGPD ela cria um novo termo, que são os dados anonimizados. A anonimização dessas informações vai impedir que aquele dado, aquela informação seja diretamente vinculada àquele titular. Então, um dado anonimizado é um dado pessoal ou sensível que foi tratado. Eu criei um tratamento para aquela informação que vai impedir que quem tem acesso àquele dado
vincule essa informação ao titular original, né? Então, eu vou anonimizar, eu vou esconder aquela informação para que ela não seja relacionada ao titular pessoa física. Quando eu devo fazer isso, né? Em que momento? Todos os dados, todas as operações realizadas com dados pessoais ou sensíveis, a LGPD prevê tratamento. Então, quando as empresas fazem coleta, produção, recepção, transmissão de informações, eliminação de informações, armazenamento, arquivamento, difusão, compartilhamento, todas essas etapas de trabalho que eu tenho dados pessoais ou sensíveis, todas essas operações precisam ser adequadas à LGPD. Então, elas são passíveis de anonimização, elas são passíveis de termo de consentimento e elas são passíveis de cientificação do titular do dado. Ele precisa estar ciente que aquela informação será utilizada por uma empresa pública ou por uma empresa privada. Onde eu tenho o tratamento da LGPD? Então, quais são as principais hipóteses de tratamento da LGPD? A primeira coisa que a empresa precisa fazer é criar um termo de consentimento no qual o titular do dado fará a ciência do seu consentimento para aquela utilização. Então, ele vai permitir, ele vai consentir que essa informação seja utilizada pela empresa. Isso deve estar por expresso no termo de consentimento. Uma outra hipótese de tratamento são as execuções de contrato. Todos os contratos eu tenho dados pessoais e ou dados sensíveis. Esses contratos também precisarão ter a ciência e ter o consentimento do titular, então ele precisa ser informado que esses dados estarão na composição desses contratos. No cumprimento do dever legal, então é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma obrigação acessória, no qual eu vá utilizar os dados do meu funcionário, eu preciso dar ciência para este empregado de que as suas informações pessoais ou sensíveis serão utilizadas no envio daquela obrigação. Na defesa dos direitos, então, quando eu falo de defesa dos direitos, eu falo de processos judiciais, processos administrativos, no qual eu também tenho relacionados dados pessoais ou sensíveis de um titular pessoa física. Ele também precisará da ciência de que essas informações serão utilizadas lá na ação judicial ou na ação administrativa. Proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiros. Sempre que houver um boletim de ocorrência ou alguma ocorrência que seja ligada à justiça, que sirva para a proteção da vida, por exemplo, né, um dos exemplos é o próprio boletim, eu preciso cientificar aquele titular que os seus dados estão sendo utilizados. Também precisa ser tratado pela LGPD. Tutela da saúde, então os convênios, os seguros, tudo que for relacionado à saúde ou entidades sanitárias, eu também tenho tratamento ali a ser aplicado com relação à LGPD. Interesse legítimo do controlador, então eu sou uma empresa privada, preciso fazer uma promoção ou quero utilizar o dado daquela pessoa para compartilhar com outra empresa que é meu fornecedor, eu também preciso fazer o tratamento da LGPD. E, por último, a proteção ao crédito. Então, tudo que for relacionado a finanças, bancos, seguradoras, financeiras, todas estas empresas relacionadas ao mundo financeiro precisam também aplicar o tratamento da LGPD nas suas operações. Quais são os direitos do titular? A LGPD prevê que o titular tem direito à confirmação de que existe um ou mais tratamento dos seus dados sendo realizado, então todas aquelas informações que foram coletadas, a empresa precisa aplicar o tratamento da LGPD e confirmar que este tratamento foi feito para o titular do dado. O
titular também deve ter acesso a todas as suas informações pessoais, ou sensíveis, acesso à correção de dados pessoais, e sejam eles incompletos, inexatos ou desatualizados, eliminação de dados desnecessários ou excessivos em caso de tratamentos ilícitos. Então, se ele identificar que os seus dados estão sendo utilizados de forma ilícita, ele tem direito a uma eliminação imediata daquela informação, a portabilidade desses dados a outro fornecedor, né, desde que se observe os segredos comercial e industrial. Então, é um direito do titular ter a portabilidade ou fazer a portabilidade das suas informações. Eliminação de dados, e aqui no tratamento lícito, né? Então, mesmo quando o tratamento é legal, o titular de dado tem o direito a solicitar a eliminação daquela informação, sem que ele precisa consentir naquilo. Então, se ele quiser eliminar, ele não precisa de um termo de consentimento, basta ele solicitar a eliminação, terá que eliminar as informações. Compartilhamento. Então, sempre que os seus dados forem compartilhados com entes públicos ou privados, ele precisa da ciência, ele precisa saber que essas informações foram compartilhadas. Informações sobre o não consentimento, ou seja, se ele negar a informação, que a informação seja utilizada ou seja compartilhada, e isso for uma necessidade da empresa pelo cumprimento do dever legal ou por alguma obrigação acessória, ou mesmo na área da saúde, por exemplo, né, ele precisa estar ciente de quais serão as consequências que ele terá caso essa informação não seja compartilhada. Então, é muito importante que ele sempre tenha a transparência para que aquela informação serve, e se ele não consentir, quais serão as consequências que ele pode ter, né, diante dessa negativa da utilização da sua informação. A revogação do consentimento, que pode ser feita a qualquer momento, a qualquer instante. A reclamação, então ele tem direito a reclamar de uma ou outra informação ou de várias informações, primeiramente junto à empresa que está utilizando o seu dado, que está utilizando a sua informação, e caso não seja atendido pela empresa, diretamente junto à ANPD, né? É um direito do titular primeiro reclamar e cientificar a empresa de que ele vai utilizar aquela informação, de que ele não quer utilizar ou de que ele quer utilizar, e, se não for atendido, junto à ANPD. E tem direito também à oposição, né? Caso ele discorde do tratamento feito sem o seu consentimento, ou considere esse tratamento irregular, ou realmente não concorde com o direcionamento que a empresa deu para a utilização das suas informações, ele pode se opor e pode até retirar o consentimento que ele deu inicialmente. 3 figuras são muito importantes na Lei Geral de Proteção de Dados dentro das empresas públicas ou privadas. São elas o controlador, que é o responsável pela utilização da informação, o operador, que fará a execução daquela informação de acordo com o que o controlador desenhou, e o DPO, ou encarregado, que é o responsável pela parte de comunicação da empresa com o titular e da empresa com a ANPD. E aí, quem são essas pessoas, né? O controlador pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, e é a ele que compete quais serão as utilizações dadas ao dado da pessoa física, né? Onde ele vai utilizar aquelas informações? Qual é o mapeamento de utilização dessas informações? É o controlador quem toma essa decisão. O operador, que também pode ser uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, ele vai executar as tarefas desenhadas pelo controlador. Então, ele é a pessoa de execução. Tudo que foi mapeado pelo controlador é o operador quem vai desenhar. Ambos respondem legalmente pelas informações em caso de infrações à LGPD e também solidariamente. Então, um é solidário ao outro, é solidário à empresa, e ambos respondem legalmente por qualquer ato de infração com relação à LGPD.
E o encarregado de PO é a pessoa que é indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação. Então, ele será a comunicação. Em caso de incidentes de segurança, ele deverá comunicar imediatamente à ANPD, também deverá comunicar aos titulares dos dados que sofreram incidentes de segurança, e é o elo de comunicação entre a empresa e a ANPD ou entre a empresa e o titular do dado. Os princípios da LGPD, que estão dispostos na lei, dizem respeito à finalidade, então toda a informação da LGPD precisa ter um propósito, e esse propósito tem que ser legítimo e estar expresso na legislação. Precisa ter adequação e a utilização mínima dos dados pessoais ou sensíveis. Então, quanto menor a quantidade de dados utilizados do titular, melhor para a empresa e mais adequada ela estará à LGPD. Precisa garantir o direito dos titulares, o livre acesso às informações, a qualidade desses dados, a transparência dessas informações, onde vai ser utilizado, para que vai ser utilizado, por quanto tempo será utilizado. Precisa se responsabilizar e prestar contas do que faz com os dados pessoais ou sensíveis. Precisa garantir a segurança, a prevenção e a não discriminação desta utilização dessas informações. Então, esses são os princípios da LGPD que estão na legislação. Vamos falar um pouquinho agora sobre a ANPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada no final do ano passado, né, em novembro de 2020, efetivamente criada, né, porque ela já era prevista em legislação anterior, mas ela foi efetivamente criada com todas as pessoas participantes da LGPD escolhidas no final de 2020. A missão dela é zelar pela proteção dos dados pessoais, a visão, tornar-se um órgão de referência nacional ou internacional relacionada à proteção dos dados pessoais no mundo, e os principais valores da ANPD são a ética, transparência, integridade, imparcialidade, eficácia e responsabilidade. Como eu disse, ela foi criada no final do ano passado e até o mês de abril desse ano nós tivemos uma agenda que foi publicada pela Portaria 11 de 2020, no qual todos esses passos foram realizados. Então, no dia 17 de novembro, nós tivemos a criação dos e-mails institucionais, no dia 6, a nomeação do conselho diretor e lançamento do sítio eletrônico, tomada de subsídios com regulamentação da aplicação da LGPD para microempresas e pequenos negócios. Tudo isso está divulgado na Portaria 11, publicada agora no começo de 2021, eu falei 2020, mas é em janeiro de 2021, e torna público a sua agenda regulatória, então todos os passos que vão acontecer entre 21 e 22, entre os anos de 2021 e 2022. A ideia é que no primeiro semestre de 2021 sejam concluídos todos os passos tidos como primeira fase e até o segundo semestre de 2022 sejam concluídas todas as fases, todo o processo mapeado pela Portaria 11 da segunda fase da LGPD. Sobre incidentes de segurança, o que é importante que vocês saibam. É dever da empresa comunicar à Autoridade Nacional de Dados e ao titular de forma imediata todo incidente de segurança que ocorrer. Para isso, o DPO ou o encarregado de dados, ele precisa ter o mapeamento da natureza dos dados afetados, quais são as informações e medidas técnicas de segurança que eram utilizadas para a proteção desses dados. Essa proteção de dados era eficiente, não foi eficiente, o que aconteceu, por que houve o incidente de segurança, quais são os riscos desse incidente para o titular, para a empresa, né?
se houve demora, por que foi demorada a comunicação entre a empresa e o titular, ou entre a comunicação do incidente e a NPD, e todas as medidas que serão ou que foram adotadas logo que se percebeu o incidente de segurança, né? Quais foram as formas adotadas pela empresa de mitigar ou de reverter os danos causados ou os possíveis danos causados para o titular ou para a empresa com relação ao incidente de segurança. Isso precisa ser feito de forma imediata, através de relatórios, e a empresa pode ser autuada caso não o faça em tempo hábil, né? E aí a gente entra no quesito penalidades. As penalidades da LGPD foram instituídas como obrigação a partir de agosto de 2021. Então, elas entram em produção a partir do mês de agosto e elas vão de uma simples advertência, que é o que estava acontecendo de agosto do ano passado até agora, quando a LGPD entrou em produção, né? Então, as empresas que tiveram incidentes de segurança ou que estavam utilizando os dados pessoais ou sensíveis de forma irregular, elas foram advertidas, mas elas não foram autuadas. A partir de agosto desse ano, elas podem ser autuadas em multas que podem chegar a 50 milhões de reais, além de multas diárias no caso de uso inadequado das informações e caso esse uso inadequado seja contínuo. Também pode chegar à interrupção abrupta de todas as atividades da empresa que utilizam informações pessoais. Olha que pesado isso, né? A empresa pode fechar e parar, ter todas as suas operações interrompidas, caso continue cometendo atos infracionários com relação à LGPD, né? Isso entrou em vigor através da Lei 14.010 de 2020 e a sanção, a partir de agosto de 2021, está lá nessa legislação publicada. E nós temos o posicionamento da TOTUS, então a nossa política de privacidade. O cliente precisa ter ciência dessa política de privacidade, precisa visualizar, ler o seu conteúdo e precisa também assinar o termo de ciência da LGPD, para dizer que entendeu quais são os seus papéis enquanto cliente e os papéis da TOTUS enquanto desenvolvedora de software. Basta vocês clicarem no QR Code e serão direcionados à assinatura do termo de ciência. É muito importante que vocês assinem o termo de ciência para continuarem a ter todo o tratamento com relação à LGPD por parte da sua desenvolvedora de software. Então, caso vocês não sejam os responsáveis, direcionem para os responsáveis. Esse QR Code está no documento compartilhada na sala. Vocês podem imprimir essa documentação para as máquinas de vocês e depois assinarem esse termo de ciência. Nós temos uma página também com relação à LGPD que traz todas as informações conceituais e todas as características que foram desenvolvidas pelas linhas de produtos da TOTUS. Então, através dessa página, que é uma página centralizadora, vocês têm acesso a toda a legislação, toda a parte conceitual, todas as notícias sobre LGPD e também toda a forma que as linhas de produtos da TOTUS utilizaram para se preparar para a entrega desta obrigação. E, caso queiram participar de um outro Responde, basta fazer a inscrição também no espaço Legislação, que é onde o vídeo vai ficar disponível. O link está na própria figura, na própria imagem, então vocês já têm aí o link de como entrar na página, e o vídeo ficará disponível aqui em Novidades Biblioteca, tá? É só vocês acessarem. Neste momento que eu tinha para passar para vocês era isso. Vou deixar agora vocês com o pessoal do Fluig para que eles possam mostrar como se prepararam para a entrega desta obrigação. Luiz, é com você.
Opa, Luciana, muito bom. Vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. Está vendo minha tela já? A do PPT? Então, sim. Perfeito. Então, boa tarde aí todo mundo. Eu me chamo Luiz, né? Eu faço parte aí do FLIG, mais especificamente da equipe do Academy, né? E aqui eu tenho duas frentes, né? Tem a frente de ensino, né? Com os treinamentos aí junto com o time de produto, né? Coletando os insumos. E também tem uma outra frente aqui relacionada à parte de apps, né? Então eu vou falar para vocês aí um pouco sobre a LGPD dentro do TOTS Flig plataforma, tá? Então aí como a Luciana falou bem, né? Essa lei aí não é brincadeira, né, pessoal? Então ela é bem pesada aí. Então aqui a gente tem a declaração, né, da TOTS. Então, basicamente, o que acontece nessa declaração, tá? Vou resumir para vocês. A TOTS, como uma desenvolvedora aí de software, né? Ela tem ali o Flig, tá? Que é o que a gente vai falar aqui. Então, dentro do Flig, a gente tem lá os dados pessoais, né? Então, para atender aí a lei, né? A TOTS criou alguns recursos dentro da plataforma, tá? Para poder atender. Daí, o responsável, né, por usar esses recursos passa a ser aí o cliente, né? Então, eu vou abordar aqui nos próximos PPTs, né? Quais são esses recursos. Daí, o responsável por utilizar, né? Por mapear ali o teu processo e tudo mais, passa a ser ali o cliente, tá? Então aqui o overview, né, da lei, aí a Luciana já falou bem, né? Então a gente tem aqui os 10 princípios que ela comentou, os direitos do titular, né? E as penalidades, tá? Aí as penalidades são altas, né? Ela pode chegar aí até 2% do faturamento e limitada aí a 50 milhões por infração, né? E este QR Code aí, né, que por acaso é o mesmo que ela passou, né, que tem aquela documentação da LGPD, tá? Então, se alguém não apontou o celular aí para o QR Code para a documentação também da LGPD, tá aí uma nova oportunidade, além da documentação aí. Agora eu vou falar um pouquinho aqui dos recursos, né, que é a minha pauta em si, tá? A gente tem esses recursos aqui, eu vou falar um por um, né, pegando a primeira aí, que é a Valide. Então, o que a gente faz na parte de Valide, né? A pessoa que vai usar a plataforma, né, pensando aí no usuário, ele vai digitar o login e senha dele, né? E a partir do momento que ele vai entrar, ele tem que ter ciência, né, do que está sendo coletado dele, tá? Então, se você dentro do Flig, você tem um workflow, um processo, um formulário, que colete dados da pessoa, CPF, sexo, data de nascimento, nome, e-mail, enfim. São vários os tipos de dados, né, que podem se qualificar nele. Você tem que informar para a pessoa, falar, olha, eu estou coletando estes dados teus aqui, né? Então, esse daqui é o primeiro recurso, tá? Mais para frente eu vou mostrar um print da tela de como que é, né? Isso daí. Então, o primeiro recurso é você poder mostrar para a pessoa, né? Falar, olha, antes de você entrar na plataforma, eu preciso que você aceite esses termos, né? Eu preciso que você concorde que eu posso coletar teu e-mail, teu nome, o sexo, o CPF, data de nascimento, entre outros, né? Vai de acordo aí com a tua necessidade, tá? Então, esse primeiro recurso é para isso. Segundo recurso, a parte de classificação, né? Então, a parte de classificação ela é muito importante, né? Porque daí, cada dado que você tem, né, no teu ambiente, então, vou pegar o exemplo aí de um formulário, né? Aí lá no formulário você tem um campo chamado de nome, tá? Então, você tem que classificar este campo, tá? Então, você vai classificar ele sendo um dado pessoal, você vai ver se ele é um dado sensível ou não, né? E se você pode fazer a anonimação daquele dado, né? Ou seja, se precisar deletar aquele dado em algum momento, você vai poder ou não, né? Aí é você que vai editar a regra, né? Você vai verificar ali, de acordo com a tua regra,
e vai falar se pode ou não, né, anonimizar aquele dado. Tá? Então, reforça aqui que para classificação, é para cada campo, né? Cada dado teu no teu ambiente, você tem que fazer uma classificação dessa e justificar, né? Então, falar, esse campo nome, eu faço a coleta para isso, eu uso para esse lugar, né? Então, você vai dar toda a justificativa para a pessoa, beleza? Então, esse daqui é o recurso de classifique. Terceiro, a gente tem um informe, né? Então, o informe, ele entra na situação que você pode exportar, né, os dados. Então, você geralmente vai utilizar ele quando o titular dos dados, né, ele pode chegar aí a qualquer momento e falar, eu quero saber quais são os dados que vocês possuem aí dentro do Fluig, né, sobre mim. Daí a gente tem esse informe, né. Aí você vai selecionar o usuário dele e exportar um relatório para ele. Tá? E esse relatório já vai conter aí todos os dados, né, que você, inclusive, classificou aqui. Tá? Aí, nesse relatório vai ter a justificativa, vai ter onde você usa, vai ter tudo. Né? Aí o usuário vai poder falar, opa, ele usa, sei lá, 10 dados meu aqui. Nesse processo, naquele outro processo, nesse outro formulário, e assim vai indo. Tá? Então, esse daqui é o nosso terceiro recurso. A gente tem aqui o anonimize. Então, pegando o gancho aí do informe, né? Vamos supor que a pessoa pegue o teu relatório lá que você mandou para ela, né? Ah, mas eu não quero mais, né, que vocês guardem esses dados aqui. Então, ela pode solicitar aí a anonimação dos dados, tá? Essa anonimação, uma vez que a pessoa solicite a anonimação, né? Você não vai ter mais ali dentro do teu ambiente aqueles dados, tá? Eles são deletados e não tem volta, tá bom? Fique claro isso. Uma vez que você fez isso, ele não volta mais, tá? Então tem que ter cuidado, né? Na hora de fazer, porque se você deletar de outra pessoa, né? Aí você pode ter algum problema. Então essa parte de anonimação é para deletar, né? Os dados ali de quem fez a solicitação, tá bom? Aí, mais uma vez, ele vai anonimizar o quê? Aqui o que você classificou, né? Então, se aqui na classificação você permitiu, né, aqui que ele pode ser anonimizado, então ele vai fazer a anonimação ali para você, tá bom? Ele vai ler a regrinha ó, que está aqui na classificação. Então, aqui na classificação, eu vou mostrar para vocês qual que é a telinha, vai ficar mais claro. Né? Lá você fala, esse dado pode ser deletado? Ah, pode. Aí, quando você rodar a anonimação, ele vai deletar. Caso contrário, ele não deleta. Tá bom? E por fim, galera, como a gente está falando aí de dados pessoais, né, algo bem crítico, a gente tem uma parte aqui, né, de controle. Então, a gente tem um recurso aqui chamado de eventos de auditoria. Né? Esse evento de auditoria ele não serve só para a LGPD, né? Ele controla ali o teu ambiente como um todo, praticamente. Né? Então, se você cria um usuário, ele registra, se você deleta um usuário, ele registra, né? Ele vai registrar tudo dentro desses eventos de auditoria. E ele registra também uma coisa muito interessante, que é a parte dos dados pessoais, né? Então, você consegue ver, por exemplo, quem está consultando os dados pessoais, né? Geralmente, quem vai ter acesso à ferramenta é o administrador do Fluig, né? Ou alguém que você permita ter acesso, né? Alguém ali de confiança ali para isso. Então, se você precisar falar, eu quero saber quem está andando consultando os dados pessoais dos usuários, você tem esse controle aqui. Né? Então, você consegue ver ali quem exportou os relatórios. Né? Então, os eventos de auditoria é de fato ali para você ter rastreabilidade, né, de tudo que acontece com os dados pessoais. Tá bom? Uma outra coisa importante, né? Aqui nos eventos de auditoria você tem o tempo de expiração dos dados, né? Então, você pode determinar que esse log que ele registra, né, ele nunca vai ser deletado ou ele vai durar 5 anos, né? Então, isso daqui você pode parametrizar, né, o tempo que vai durar esse log, né? Então, isso daqui é uma informação bem importante aí.
E aqui o primeiro recurso, né, que eu comentei com vocês é a parte aí do termo de consentimento. Aqui nessa tela, né, onde que é exibida ela? Aqui, em que momento? É exatamente no login do usuário. Tá? Então, você está lá na tela do Flig, digitou teu usuário e senha. Clicou em login, ele vai aparecer na tua tela isso aqui. Essa daqui do meio. Se você tiver no mobile, é a tela da direita. Tá bom? Se você recusar, você não vai entrar no Flig. Tá? Ele se torna algo ali mandatório, né, para você aceitar. Daí, o que acontece? Aqui dentro, é importante, né, você falar basicamente tudo que a Luciana disse, né? Você tem que falar para o usuário, fala, olha, usuário, eu estou fazendo a coleta desses dados, é para isso, você aceita eu fazer a coleta? Ah, eu não aceito. Ele clica em recusar. Ele não vai entrar no teu ambiente. Tá? Ah, ele aceitou? Então, beleza, ele pode seguir aí com acesso normal ali para o teu Flig. Beleza? Então, isso daqui é muito importante, né? Porque você tem um respaldo aí de que o usuário leu e aceitou os termos ali do teu ambiente. Outra coisa importante, né? Esses termos aqui que vocês estão vendo, você pode gerar um PDF. Vamos supor que você já tem um PDF aí pronto, né? É só colocar no ambiente. Dá certo. Você pode configurar aí um PDF por idioma, né? Hoje o Flig ele suporta aí inglês, português e espanhol. Então, de acordo com o idioma do usuário, ele vai exibir aí no idioma dele. Tá bom? E se você não quer usar PDF, você pode usar aí os artigos do Fluig para poder criar essa política. E também, né, um para cada idioma, se você quiser. Não é obrigatório, né, usar os 3 idiomas, né? Você só vai usar os idiomas aí que você, de fato, usa. Outra coisa importante aqui, né, dessa parte de políticas de uso. Vamos supor que amanhã, né, você cria a tua política, beleza, você leu lá, tá certinho, você implantou no teu Flig amanhã. Só que daqui 2 meses você precisa, né, você fala, putz, precisa alterar a política, né, e aí? O que vai acontecer? O Flig, ele tem um comportamento bem interessante aqui, que é o seguinte, como você alterou a política, significa que, teoricamente, né, as pessoas, elas precisam ler tudo de novo e aceitar novamente, né, porque indica que você talvez tenha incluído algo novo ou retirou algo que já não é mais válido, certo? Então, você atualizando a tua política no Fluig, ele vai automaticamente, tá? Isso daí é do produto já, automaticamente ele já vai exibir essa tela, né, no próximo login da pessoa. Né? Então, se atualiza a política, ele já vai falar, opa, atualizamos a política, eu preciso que você aceite, senão você não vai entrar. Né? Se não está de acordo, você não vai entrar. Tá? Então, isso daqui, você pode aí atualizar quantas vezes você precisar. Tá? Então, isso aqui já é automático. O único trabalho que você tem que ter é atualizar seu PDF, o teu artigo, colocar no Flig e ele já vem para cá. Tá bom? Aí, mais uma vez, isso daqui serve tanto para o mobile, né? Quanto aí para o desktop, né? E na web. Então, esse daqui é o primeiro recurso. Termos de consentimento logo ali na tela de login. Vamos para o próximo. Aí a gente entra na classificação, né? Lembra que eu comentei? A classificação, galera, nada mais é do que você pegar o dado pessoal ali, né? Do usuário e classificar, né? Então, onde a gente pode encontrar, né, esses dados? Você pode ter esses dados no editor de processos, tá? Esse editor de processos aqui é aquele modelador web, né, que a gente tem no Fluig, para você modelar ali o teu workflow pela própria interface web. Né? Então, ali naquela interface, se você tem algum processo ali, você pode ter algum formulário, né, com o campo nome, o campo data de nascimento, algo assim, e você precisa entrar nele lá para poder fazer esse mapeamento. Tá? Esse daí é o primeiro lugar que você pode encontrar isso. Segundo lugar que você pode encontrar os dados pessoais aí do usuário. Em HTML, né?
Para quem não é técnico, né, o que é HTML? HTML é para os desenvolvedores, tá? Então, quem aí coda, né, sabe o que é o HTML e onde que vai encontrar esses formulários, tá? São formulários construídos aí no código e você vai parametrizar isso no código, tá bom? Então, você vai entrar lá no código, procurar o campo nome, CPF, enfim, e mapear ele lá dentro do código. Terceiro lugar aí que você vai fazer o mapeamento, em comunidades, né? Nas comunidades, a gente tem formulários também, né? Você pode criar, por exemplo, uma pesquisa lá dentro da comunidade. Pesquisa assim que dura uma semana, sabe? Tipo, só quero coletar informação aqui para saber algum indicador aqui. Dentro do formulário que você cria, você pode, por acaso, ter algum dado pessoal só para identificar o usuário, né? Você pode coletar o nome dele, algo assim, e você pode ter esse dado pessoal dentro das comunidades, né? Lá nos formulários que você cria lá na comunidade. Tá bom? E por fim, galera, a gente tem aí o Forms, né? O Forms aqui, para quem não conhece, é o Forms aí do NoCode, né? Então, lá no Forms do NoCode também, tem que dar uma olhada, né? Nos formulários que você tem criado lá, para poder ver, né? Campo a campo, tá, pessoal? Quando eu falo aqui, ó, esses 4 itens aqui, tem que abrir todos os formulários e ver campo a campo, né? Para identificar aí quais são os campos que você tem dado pessoal. Beleza? Aí o que é dado pessoal? Aí tem um exemplo aqui, ó, CPF, RG, passaporte, e-mail, nome de exibição, aí entra aí sexo, entre outros, né? Então, só reforçando, formulários que você vai procurar, né? Processos, HTML no código, em comunidades, no Forms, né, no Code, e você vai procurar por estes carinhas aqui, pelo menos para identificar, né, onde você vai ter o teu esforço de mapear aí os dados pessoais, tá? Aí, identificou o dado pessoal, você tem que classificar ele como um dado sensível, né? Então, para cada dado pessoal que você identificou, você tem que falar, né, se ele se enquadra ou não como um dado sensível. Então, o que é um dado sensível? Reforçando, é uma informação que possa levar, né, a que terceiros adotem ações discriminatórias contra o titular, tá? Daí tem alguns exemplos, né, que origem racial, ética, convicção religiosa, opinião política, entre outros, né? Então, isso daqui é uma flag, né? Ou é sim ou é não. Então, você vai pegar o dado pessoal, você vai mapear sim ou não aqui para o dado sensível, né, se ele se enquadra ou não. E, por fim, você vai colocar mais uma flag nesse dado, que é para indicar se ele pode ser anonimizável ou não, né? Então, resumidamente, eu posso deletar esse dado aqui do meu ambiente? Ah, não. Então, beleza. Então, como que você consegue identificar isso, né? O anonimizável, ele indica ali, né, basicamente para o teu negócio, né? Tem que olhar para o teu negócio e ver se aquele dado ele faz sentido ou não, né? Então, eu preciso desse dado para mim, tipo, para o meu negócio. Se eu tirar ele, eu vou continuar funcionando? Se sim, você pode tirar ele ali, você não vai sentir falta. Agora, se é um dado mandatório, né, para o teu sistema ali funcionar, aí você não consegue, né, tirar ele ali, porque senão você não consegue, de fato, seguir ali, né, o teu negócio, tá? Então, esse dado anonimizável, você tem que ter uma certa reflexão, né, dado a dado, para saber se você precisa dele ou não, tá bom? Então aí, para cada dado, você vai colocar essas duas flags aqui, né? Você vai falar se é sensível, se não é, se você pode tirar ele do teu ambiente ou não. Beleza? Então, isso daqui, ó, é a classificação. Beleza? Reforçando, você vai pegar aí em 4 formulários, né? E para todo dado pessoal que você encontrar, você tem que fazer este mapeamento aqui. Aí aqui é onde fica, né, os dados pessoais, tá? De tudo. Então é uma tabela
com todos os dados pessoais ali que você já mapeou. Então, tem um exemplo aqui, ó. Você tem aqui na tabela, né? ML 002, 004. Isso daqui é um nome técnico, né? Isso daqui você nem preenche, isso daqui o Flig ele puxa sozinho. A descrição da tabela, tá? Que é o nome do formulário, ou onde está ali, né? O dado do pessoal. O atributo, né? Que é ali o nome técnico, né? Que está ali no campo. Então, nesse exemplo aqui, ele é textbox 0, tem o date 1. A descrição, o tipo dele, se ele é um dado ativo ainda, né? Às vezes você tem um formulário lá, só que, sei lá, você já deletou o formulário, o campo não é mais válido, aí você tem essa flagzinha, né? Para indicar se esse dado é ativo ainda não. E tem um botãozinho aqui, um olhinho, né? Você clica nesse olhinho aqui, ele fala quem criou, quando criou esse dado, né? E várias outras informações, tá? Então essa tela aqui, ela é muito legal, porque você tem uma barra de busca, né? Você fala, eu quero saber quais são os dados pessoais que eu tenho no meu processo de centro de custo. Então o que você pode fazer? Você busca aqui, centro de custo. E aqui embaixo você já vai ter uma lista com todos os dados pessoais aí referente ao teu processo, tá? É claro que todos esses itens daqui, galera, para ele aparecer nessa tela, tem que fazer isso daqui, a classificação, tá? Então, a classificação é essencial para ele aparecer aqui. Na verdade, não é essencial, é mandatório, tá? Então, todos os formulários que você mapeou aqui na etapa anterior, ó, beleza, encontrei 10 formulários aí, já mapeei eles aqui. Eles vão aparecer aqui nessa telinha de dados pessoais aqui para você, tá bom? Então, essa telinha aqui, você consegue ver quem criou, né? Quem veio aqui, ó, lá, eu achei o campo nome lá na solicitação de compras. Aí ele foi lá e mapeou. Aí aqui nessa telinha ele te fala, né, quem fez esse mapeamento, quando fez, você tem essa rastreabilidade aí que é bem importante, tá bom? O que mais que você pode fazer aqui nessa tela? Essa daqui é o teu controle, assim, né, dos seus dados pessoais. Você tem esse botãozinho aqui, ó, adicionar dado pessoal, tá? Faltou um dado pessoal que você também precisa, né, fazer aí o mapeamento. Que dado pessoal é esse? O cadastro do usuário, tá? Então, quando você vai entrar no Flig, você tem nome, sobrenome, e tem um botãozinho lá no final do formulário, né, na hora de você criar um usuário no Flig, que é dados adicionais. É muito comum, galera, você criar dados adicionais no cadastro do usuário quando o padrão não te atende, né? Então, o que é o padrão? São os campos que o Flig já fornece quando você vai criar um usuário novo. Só que você fala, putz, mas para mim, hein, só isso aqui não dá, né? Eu preciso coletar o passaporte da pessoa. Aí você pode criar um dado adicional no cadastro do usuário. Aí você fala, eu quero o RG também. Aí você cria mais um campo no cadastro do usuário. Então, você vê que no cadastro do usuário, para o teu negócio ali, você acabou coletando alguns dados pessoais ali da pessoa também. Então, esse botão aqui, ó, adicionar dado pessoal, é para você mapear esse cenário, né? Onde lá no cadastro do usuário, você tem dados pessoais também, né? Customizados, onde você foi lá, adicionar dado pessoal e colocou ali o teu dado, tá bom? Aí aqui é para você adicionar ele, né? Então você fala, eu tenho aqui no atributo um campo customizado CPF lá. Aí aqui a descrição é texto livre, né? Você pode colocar, vai falar CPF do usuário do Flig. Aí você tem o tipo. Aí aqui o tipo, já tem uma lista pré-definida, tá? Não dá para fazer uma customização, vamos dizer assim, né? Tipo, colocar um texto livre além do que você tem aqui, tá? Então, você precisa colocar algo que está aqui dentro, né? Aqui onde você vai indicar, ó, a flagzinha do sensível, tá vendo? Lembra que eu falei? Então aqui
você vai falar, né, se é ou não um dado sensível. Então, se ele se enquadrar, você marca, se não, tudo bem. E aqui embaixo, a parte de anonimizar o dado pessoal aí do usuário. Então, essa daqui é aquela regrinha, né? Você vai só falar, né, o que você não pode deixar o usuário, vamos dizer, anonimizar, o que é mandatório ali, que você não vive sem, tá? Tipo, se eu perder esse dado aqui, meu negócio ele não funciona, né? Em outras palavras, tá? Então, fez isso aqui, você tem aqui a parte de classificar e fazer a justificativa. Aí você pode colocar uma ou mais justificativas, né? Então, para cada dado, você tem que fazer isso, né? Então, nome, você vai preencher nome, classifica, aí confirma. Próximo. CPF, preenche, próximo. 1 a 1. Por quê? Porque quando o usuário solicitar um relatório para você, olha, administrador do Fluig, eu quero um relatório com todos os meus dados pessoais. Quando você, administrador, for enviar um relatório para ele, vai aparecer o que você digitou aqui, tá? Então, se você colocou que o CPF é usado aqui embaixo para tal lugar e ele não gostou, ele fala, não quero que meu CPF seja usado para isso. E ele solicitar a anonimação, né? Ele pode, desde que aqui esteja aí passível de anonimação, tá? Então, tudo que você digita aqui vai para o relatório do usuário, né? Quando ele solicitar, tá? Então, essa daqui é a transparência, né? E aqui, galera, para a galera técnica, né? A gente tem um exemplo aqui, um print, ó. Então, para os desenvolvedores, né? Aqui é onde a gente encontra aí os dados pessoais dentro do código. Então, por exemplo, eu tirei um print aqui de data de nascimento, né? E a gente tem alguns atributos para colocar dentro dos inputs aqui no HTML, tá bom? Então, aqui na data de nascimento, eu passei aqui, né, a descrição, eu passei aqui como outros, como sensível, que pode ser anonimizado, e a classificação aqui como consentimento, né? E a explicação aqui de exemplo eu coloquei aqui de cadastro de usuário, tá? Mas daí repara que, tá vendo todos esses campos aqui? Você tem atributo, descrição, tipo, classificação, sensível, não? Tudo que você preenche aqui, você vai preenchendo no código também, tá bom? Então, para cada campo, repara, cada campo, cada input que se classifica como dado pessoal, você tem que preencher tudo também, tá bom? E aqui embaixo tem um outro aqui de sexo, né? Aqui eu só comecei a preencher, né? Não terminei de preencher, eu coloquei aqui só, falando, olha, esse cara é um dado sensível, e ponto, né? Não terminei de preencher, deveria ter terminado aqui, né? Dando as demais justificativas. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo, tá? E isso daqui tá tudo na nossa documentação do TDN também. Né? Não é fácil decorar, né? Tem várias classificações aqui, então para você decorar todos os tipos de classificações e tudo, né, nessa parte técnica que é complicado, então tudo isso aqui está explicado também no nosso TDN, tá? Como que você faz e o que que você pode colocar aqui no código. Perfeito? Então essa daqui é a classificação no HTML. Então você vai ter que abrir aí HTML que você tem no teu Fluig. Beleza. Então, antes de partir para o próximo assunto, uma dúvida que pode surgir aí na cabeça de muitos, né? É muito comum, né? Você aí que deve estar assistindo, você já deve ter já alguns formulários criados, né? Então, você vai ter que caçar aí quais são esses formulários, né? E quando a gente solicita um relatório, né? Aí para o Fluig, você exporta os dados pessoais do usuário, pode surgir uma dúvida. O Fluig, ele vai considerar na extração do relatório de tudo, desde o começo, ou ele vai considerar no relatório só a partir do momento que eu mapeei o dado? Né? Isso daí é uma dúvida comum, entenderam? Então, se eu mapeei hoje, quando eu exportar o relatório de usuário, ele vai considerar tudo a partir de hoje, no relatório do usuário, ou tudo desde o começo, né?
Então, a resposta para isso ele considera tudo o que você tem desde o começo, tá? Ele não vai pegar a data que você mapeou o teu dado. Então, pode ficar tranquila quanto a isso, né? Você mapeou o teu dado, você já vai ter disponível ali de tudo que você tem ali dentro daquele formulário, né? Para aquele dado, tá bom? Então, não precisa se preocupar quanto a isso. E aqui o próximo recurso é a parte de anonimizar e exportar dados pessoais, tá? É a mesma tela para anonimizar e exportar. Então, na parte de anonimizar, né, é de fato você deletar ali os dados da pessoa. Neste exemplo, ó, eu fiz uma busca aqui por usuário, no caso é o Samuel, e ele encontrou os dados aqui. Aí o Flick te pergunta, eu encontrei os dados, e o que você quer fazer? Aí você fala, eu quero, no momento, só exportar os dados. Eu não vou, né, fazer a anonimação dele ainda. Aí você exportando os dados do Samuel, você já vai ter ali o teu relatório, tá? Se você clicar em anonimizar, você vai deletar. Aí, clicou em anonimizar, deletou, não tem volta. Então, presta muita atenção aqui no que você está fazendo, tá? Porque se você, como eu falei, se você deletar de outra pessoa, essa outra pessoa vai ter aí os dados deletados. Então, olha umas 5 vezes, né? Se o Samuel é o Samuel. Clicou em anonimizar, deleta. Beleza? Então, você tem um outro tipo de busca aqui, que é por tipo de dado, né? Quando que se enquadra essa parte aqui de segundo tipo de busca? Quando você quer fazer uma busca por CPF, por data de nascimento, por e-mail, né? Você não consegue buscar aqui usuário. CPF não é um usuário, né? Usuário é um nome de pessoa. CPF é um tipo de dado que está ali. Então você clica aí por tipo de dado e você vai digitar ali o CPF dele. Aí o que o Flig vai fazer? Falar, eu vou procurar todos os dados pessoais com este CPF, né? Aí ele vai te listar ali tudo, né? Esse tipo de dado, ele vai buscar no formulário, tá bom? Então, formulário, lembra? Lá no editor web, HTML, no Forms e nas comunidades, tá? Se você quer procurar algum dado pessoal da pessoa nesses 4 itens, que é formulário, você usa aqui, ó, tipo de dado. Aqui tem a opção de nome também, tá? Então, o que é esse usuário, né? É aqui, ó, do usuário do Flig, do cadastro do usuário, né? Então, quando você vai lá no painel de controle, usuário, criar usuário, ali é o cadastro do usuário. Então, ele vai fazer uma busca ali no cadastro do usuário, tá? E aqui o tipo de dado ele vai buscar naqueles 4 tipos de formulário que eu comentei. Beleza? E aqui um exemplo, ó, da parte de anonimação, né? Então, esse daqui é os dados pessoais do usuário, né? Então, você tem lá cadastro de dados adicionais. Aí aqui nesse caso, tem um título eleitoral, né? E antes da anonimação ele tinha o número do título e depois ele ficou aqui com um monte de 9, tá? E esse monte de 9 reforça aqui, tá? Porque é muito importante. Uma vez que você faz essa anonimação, você não tem volta. Não consegue retornar com esse número aqui. Porque essa é a ideia da anonimação. Tá? Você não tem mais nenhum vínculo, né, com esse número aqui e com a pessoa. Tá? Tipo, ele é deletado ali. Você não tem mais vínculo, né? Então, é isso, pessoal. E por último aqui, a gente tem o controle, né? A gente viu que de recurso a gente tem bastante coisa. Você consegue deletar dados da pessoa, você consegue exportar. Só que mais importante que isso é ter rastreabilidade, né? Porque você vai ter alguém ali, né, para fazer esse trabalho. Então você pode determinar aqui talvez uma área, um grupo de pessoas, um papel, enfim. Tem essa responsabilidade, né, com os dados pessoais, de gerenciar eles ali. Daí, os eventos de auditoria ajudam você a ter a rastreabilidade de tudo isso, tá? Como eu falei lá no começo, né, da apresentação, os eventos de auditoria, ele vai logar para você, ó, em cada linha dessa aqui é um log, né?
E ele vai logar. Criou um documento, movimentou um processo, excluiu o anexo de solicitação. Ele vai logar para você um monte de coisa, tá? E a gente incluiu aqui também a parte de dados pessoais, né? Então, se alguém exportar um relatório de um usuário, ele vai aparecer para você. Se você clica aqui, ó, em Saiba Mais, ele te mostra até o endereço IP de onde foi feita essa exportação. Ele vai bem no detalhe. Tá? Então, você consegue ter uma rastreabilidade bem legal aqui nesses eventos de auditoria. Tá? Uma coisa importante, super importante, né? Esses eventos de auditoria, ele é um recurso à parte. Tá? Então, se você tiver interesse, né, você tem que verificar aí as condições comerciais, né, com o executivo TOTUS, ok? E é isso, galera. Aí, passando aí mais sobre o EcoFlig, né? Então, a gente tem aí do lado da TOTUS Stores, né? A gente tem vários aplicativos, né? Prontos aí para uso, né? Então, você tem aí a parte de assinatura digital, digitalização com IOCR, né? Você tem intranet, notificações, qualidade, né? Para quem não conhece a parte da Store, você pode acessar de duas formas, né? Tem o site da Store, ou até no Flig mesmo, né? Você vai lá no painel de controle e tem lá itens da Store. E lá você consegue ver tudo que é compatível com o teu Flig, tá? E lá tem o preço de cada aplicativo e tudo mais. É uma loja dentro ali do Flig que você pode instalar ali algo que ache necessário ali para o teu negócio. A gente tem aí o TOTUS Flig Academy, né, que é de onde eu sou. Então, a gente tem diversos treinamentos aí online, né, gratuitos, com certificados aí, de acordo com o teu perfil. E a parte da documentação técnica, né? A gente tem a parte de APIs, guia de estilo, fórum de discussão, documentação técnica, né? Então, tudo que eu falei aqui, né, tá dentro aqui dessa documentação aqui, ó, do Dev, né, que é o Flig Developer. Então, pode ter certeza, você vai entrar aqui, né, para quem quer mexer no HTML, tem a doc de HTML, quem vai ter que mapear ali na parte do web, né, vai estar aqui também, tá? Então, tudo que eu passei aqui está tudo documentado aqui na parte do Flig Developer. E puxando aí mais um gancho aí para o Academy, né? Não sei se aí todo mundo conhece, mas quem tiver interesse, é só entrar aí no academy.flig.com. Você vai ter aí diversos treinamentos aí gratuitos, tá? E com certificado aí de acordo aí com o teu perfil. A gente tem um ambiente também, né, para você praticar, então às vezes você não consegue instalar o Flig local no teu notebook, no teu computador, fica tranquilo, a gente te fornece um ambiente aí para você praticar e acompanhar aí com o instrutor, beleza? E obrigado aí, galera. Minha apresentação era essa. Tem dúvidas? Oi, Luiz, tem uma perguntinha aqui do Álvaro. Tenho uma dúvida. Na anonimização, em vez de deletar o dado, entre parênteses, registro, descaracterizar os dados, exemplo, colocar asterisco, asterisco, asterisco no campo, é válido? Sim, é válido. Quando eu digo deletar aqui, né, é exatamente isso que o Flig faz. Deixa eu voltar aqui na tela. Ele faz isso, né? Ele coloca aqui, em vez de ser asterisco, ele coloca um monte de 9, né? O Flig, ele faz isso já. Tá? Ele não vai deletar, né? Vai deixar de existir um título de eleitoral aqui para o usuário, por exemplo. Ele só vai trocar os caracteres aqui, né? Que é exatamente isso daí que ele perguntou. Totalmente válido. Ah, tá bem. Bom, Luiz, eu acho que a apresentação foi excelente. Eu só tive essa pergunta por enquanto do Álvaro. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente ainda tem aí alguns minutinhos, fiquem à vontade. Por enquanto é isso, Luiz. Perfeito. Luciana, com você. Bom, pessoal, obrigada pela participação de todos. Agradeço, Luiz, agradeço, Regina, pela participação de vocês. Foi excelente a apresentação. Nosso evento está gravado e será disponibilizado lá na biblioteca do Espaço Legislação.
E acho que é isso, a gente não tem mais dúvidas, mais perguntas, mas estamos à disposição, caso vocês necessitem de alguma outra informação, basta nos procurar, ok? Agradeço a participação de todos, tenham uma excelente tarde, até mais. Até.